Bem, nesse clipe nós vamos ver um exemplo de amostragem sub-Nyquist e a subsequente reconstrução a partir do sinal amostrado de um sinal em tempo contínuo igual ao sinal original. Então, o nosso exemplo vai ter a seguinte especificação. Nós temos um sinal x de t pertencente aos reais, com espectro passa-faixa. E lembrando da nomenclatura que a gente usou no último clipe, esse sinal em espectro não nulo, com frequência mínima ωb igual a 2π vezes 7 radianos por segundo, ou seja, 7 Hz, e frequência máxima ou mais alta, 2π que multiplica 8,5 radianos por segundo, ou seja, 8,5 Hz. Dentro dessa faixa, entre ΩA e ΩB, excluindo ΩA e ΩB, o espectro é não nulo, e fora dessa faixa, o espectro é nulo. Então, vale ressaltar aqui que para ω igual a ΩB e ω igual a ΩA, o espectro é nulo. A gente vai usar isso para facilitar a escolha da frequência de amostragem, uma vez que o critério de Nyquist ou sub-Nyquist for definido. Então, lembrando do que a gente viu no clipe anterior, na parte teórica da amostragem sub-Nyquist, nós temos que a banda B é dada por ΩA menos ΩB, então vai ser igual a 2π que multiplica 1,5 radianos por segundo. E o M máximo é dado pelo operador Floor aplicado à razão ΩA dividido por B, que vai ser igual a 2π 8,5 dividido por 2π que multiplica 1,5, que dá o Floor de 5,6666, que é igual a 5. Então, os critérios que a gente viu para mostrar sub-Nyquist são dois, basicamente. O ΩS tem que ser maior ou igual a 2B. Aqui eu posso usar o maior ou igual, porque em ω igual a ΩB e ω igual a ΩA, o espectro é nulo. Então, o ΩS tem que ser maior que 2 vezes B, ou seja, maior que 2π que multiplica 3 radianos por segundo. E o ΩS tem que estar entre esses dois valores, podendo ser igual a esses dois valores, novamente, pelo fato de em ω igual a ΩB e ω igual a ΩA, o espectro ser nulo. Então, o ΩS tem que estar entre 2ΩA por m e 2ΩB por m-1. Substituindo aqui os valores, a gente encontra que o ΩS tem que estar entre 2π que multiplica 3,4 radianos por segundo e 2π que multiplica 3,5 radianos por segundo. Então, nós temos esses dois critérios a atender. O ΩS tem que ser maior que 2π 3 radianos por segundo, né, e tem que ser maior que 2π que multiplica 3,4 radianos por segundo e menor que 2π que multiplica 3,5 radianos por segundo. Então, a gente poderia escolher, se quiser usar o menor ΩS, usar ΩS igual a 2π que multiplica 3,4 radianos por segundo. Nós vamos escolher o limite superior aqui, 3,5, porque fica mais fácil de desenhar os espectros, ao invés de trabalhar com 3,4, só por essa razão. Então, vamos escolher o ΩS dentro da faixa permitida, e em particular aqui, ΩS igual a 2π que multiplica 3,5 radianos por segundo. Vamos fazer a amostragem do sinal através da multiplicação do sinal original por um trem de impulsos, P de t, dado aqui pelo um somatório para todo K pertencente aos inteiros de deltas de Dirac, centrados em múltiplos inteiros de Ts. E Ts está relacionado com a frequência de amostragem através dessa expressão. Ts é igual a 2π sobre ΩS. Esquematicamente, a gente tem o espectro do sinal x de t. Se a gente fizer K igual a zero, a gente tem um espectro em ω igual a zero. Ele é um espectro não nulo entre 7 e 8,5 Hz. Multiplicado por 2π, a gente tem esses valores em radianos por segundo. E como o x de t é um sinal real, o espectro não nulo é simétrico em relação à origem, se a gente considerar um módulo do espectro. Muito bem, então, para K igual a zero, o espectro de XA tem essa réplica centrada em zero, que é o próprio espectro do sinal x de t, ou seja, x de jω. Para K igual a 1, nós vamos deslocar esse espectro de uma vez ΩS, de uma vez 2π que multiplica 3,5. Como eu estou fazendo aqui o escalamento por 2π, deslocar todo esse espectro de 3,5 unidades nessa escala que a gente está vendo aqui. Eu estou marcando aqui dentro dos espectros deslocados, né, um indexador K aqui do deslocamento. Então, para K igual a 1, o espectro centrado em zero sofre um deslocamento, né? Esse ponto aqui, que está em menos 8,5 mais 3,5, vem parar aqui em menos 5. Né? E esse outro ponto aqui, 8,5 mais 3,5, vem parar aqui em 12. Então, todo o espectro é deslocado. Nós podemos fazer mais um deslocamento para K igual a 2. Temos essa réplica aqui agora, essas duas partes do espectro, para K igual a 2. Para K igual a menos 1, a gente vai deslocar
a réplica centrada em 0 de menos 1 ωs. Então nós temos aqui esse ponto que está em 7, vem parar aqui menos 3,5 em 3,5, e esse cara aqui vem parar aqui. Mesma coisa para cá igual a 2. Vamos deslocar de 2 vezes ωs o espectro original que estava centrado aqui em 0. Portanto, a gente agora tem os dois lados do espectro, positivo e negativo, nesse caso são simétricos, porque o sinal é real, contidos no intervalo de tamanho ωs, que é o período do espectro e é o intervalo admissível que a gente pode extrair de um espectro periódico para poder reconstruir um sinal em tempo contínuo a partir do sinal amostrado. Então, o tamanho ωs aqui é 3,5 nessa escala, e a gente poderia isolar um período desse sinal periódico. Eu não estou mostrando todo o sinal, porque a gente não fez avaliações para todos os valores de K. Então, o aspecto do espectro aqui não é periódico. Mas dentro de um período aqui de tamanho 3,5, aqui a gente tem 1,75 vezes 2π radianos por segundo e menos 1,75. Esse tamanho aqui é de ωs. A gente conseguiria, através de uma filtragem seletiva do tipo passabaixas, recuperar as duas porções do espectro que eram associadas ao espectro de x de t, que é um espectro modulado, passa-faixa. Então, se a gente fizer a multiplicação do espectro do sinal amostrado por um filtro passa-baixas, que eu estou chamando aqui de filtro reconstrução 1, definido com magnitude unitária para módulo de ômega menor do que 2π ωs sobre 2, esse 2π está sobrando aqui, né? Que a magnitude é unitária para módulo de ômega menor do que ωs sobre 2, ou seja, um período de tamanho ωs, e 0 caso contrário, dado por essa curva vermelha. Tá? Eu não estou mostrando aqui as alturas, né, as magnitudes associadas, é só uma análise qualitativa. Esse filtro vai selecionar somente essas duas réplicas, né, e descartar essas réplicas laterais. O resultado da filtragem seria um espectro X reconstruído 1, de Jω, que conteria apenas essas partes associadas às réplicas menos 2 e mais 2. Que são exatamente as porções do espectro original, a menos do fato delas não estarem nas localizações originais no espectro. Muito bem. Ao fazer essa multiplicação, a gente tem um sinal novamente em tempo contínuo, porque o espectro não é periódico, é um espectro centrado em 0, em banda base, né? E se a gente quiser reconstruir o sinal x de t a partir dessas duas réplicas, a gente vai ter que lançar a mão de um procedimento de modulação. O procedimento de modulação vai ser tal que eu vou produzir um sinal reconstruído XR1M, M de modulação de t, que é o sinal XR1 obtido da seleção espectral multiplicado no tempo por m de t, onde m de t é igual a cosseno de 2ωst. 2ωs é a frequência da moduladora. Por que 2ωst? Porque essas duas porções do espectro estão associadas a deslocamentos de 2ωs e menos 2ωs das porções positiva e negativa do espectro do sinal x de t. Então parece razoável, né, que eu tenha que desfazer esses deslocamentos de mais e menos 2ωs. E como o cosseno de 2ωst vai ter um espectro composto por dois deltas de Dirac, um centrado em 2ωs e o outro centrado em menos 2ωs, eu tenho condição de recolocar essas partes do espectro nas posições em que elas existiam originalmente. Por propriedade da transformada de Fourier para sinais em tempo contínuo, a multiplicação de XR1 de t por m de t no domínio espectral é a convolução do espectro de XR1 de Jω com os dois deltas de Dirac, centrados em mais ou menos 2ωs. Eu estou plotando aqui nesse gráfico, né, a sobreposição do espectro de XR1 com o espectro do cosseno de 2ωst. Convoluir esse espectro de XR1 com os deltas é mover esse espectro de XR1 e centrá-lo nesse delta e somar com o espectro de XR1 também centrado nesse outro delta aqui à esquerda. Então, o resultado é mostrado nessa figura. Eu tenho o espectro do sinal modulado agora, com esse espectro em banda base agora deslocado para mais ou menos 2ωs. Os deltas de Dirac estão mostrados aqui de forma opaca, só para lembrar onde é que eles estavam. E aqui a gente vai ressaltar quais eram as partes do espectro que a gente quer de fato recuperar, que são essas partes aqui. O espectro original do x de t era não nulo, né, para x entre 7 e 8,5 Hz.
sinal real, e menos 7, menos 8,5 Hz. Então nós temos que usar um procedimento de filtragem que mantenha as réplicas aqui achuradas e remova as réplicas que não estão achuradas. A gente pode fazer isso através de um filtro passa-faixa ou através de um filtro passa-alta. Aqui nós vamos ver o caso da aplicação de um filtro passa-faixa, PF aqui de passa-faixa, especificado da seguinte forma. O espectro H grande do filtro passa-faixa de ω vai ter magnitude unitária para módulo de ω entre 2π7 e 2π 8,5 radianos por segundo, que é mostrado aqui, né? Vale 1 aqui nessa região e 0 fora dessa região, como essa ω está dado em módulo, mesma coisa aqui para a região entre menos 7 e menos 8,5. Vale 1 nessa região e 0 caso contrário. Ao fazer convolução do sinal XR1M de T com a resposta impulsiva do filtro de passa-faixa, a gente recupera as porções do espectro que eram aquelas do espectro de X de T. Só para efeito comparativo, esse é o espectro resultante após a filtragem passa-faixa e a gente pode compará-lo com o espectro do sinal original X de T, que foi plotado aqui como uma réplica centrada em 0 associada ao espectro do sinal amostrado. Então, o procedimento mostrado demonstra que é possível, no caso ideal, em que as etapas e filtros são ideais, é possível recuperar, a partir do sinal amostrado, usando frequência de amostragem sub-Nyquist, um sinal em tempo contínuo que é igual ao sinal original.